Prevenção ao abuso sexual em meninos. Vamos falar sobre isso? Olá, mãe de vencedor, seja muito bem-vinda a esse canal Criando Vencedores. Eu me chamo Thaisa Calegaro, sou a criadora deste canal e por aqui você encontra maternidade com fé, com propósito e muita intencionalidade, especialmente para meninos. Hoje eu trouxe esse tema tão importante para falar com vocês. Nós estamos no mês de Maio Laranja, onde fala justamente sobre prevenção ao abuso sexual e infantil. E eu quis abordar esse tema com vocês, trazendo alguns pontos que a gente pode identificar ou ajudar os nossos meninos nessa prevenção. A verdade é que o abuso sexual infantil, ele não escolhe gênero, né? Ele acontece tanto com meninas quanto com meninos. Mas muitas vezes nós temos a ideia de que não acontece com os meninos. Está mais ali no mundo das meninas. Realmente, as meninas, elas são alvos maiores, muitas vezes mais fáceis e mais vulneráveis, mas isso não quer dizer que não aconteça com os meninos. Inclusive, já foi identificado que os números são quase equiparáveis. A diferença é que as meninas têm uma probabilidade maior a relatar o acontecido do que os meninos. Por uma característica já deles, eles costumam guardar o que acontece para eles mesmos e dificilmente procuram os pais para se abrir. Inclusive, recentemente eu vi relatos de homens já adultos contando que quando eles eram crianças, o abuso pode partir tanto de um homem quanto de uma mulher. Porém, quando vinha de mulheres e eles tentavam relatar, eles eram tidos como chacota. As pessoas riam, falavam que na verdade ele devia estar aproveitando aquele momento, sendo que, gente, meninos não são homens. Toda relação entre uma criança e um adulto é sim um abuso. Então vamos lá, como que a gente consegue ajudar os nossos filhos em relação a isso? Primeiro ponto muito importante é ter diálogo dentro de casa. Se você não tem o costume de ouvir as queixas do seu filho, ou de ouvir o que acontece com ele na escola, enfim, isso vai dificultar a via de diálogo de vocês. É importante que essa prática do diálogo ela seja diária. Todos os dias você encontre ali um tempinho para conversar com seu filho sobre o que está acontecendo na vida dele, sobre as vivências que ele tem tido em cada um dos lugares. É importante que nesse momento nós tenhamos duas coisas. Uma escuta ativa, do mesmo jeito que você se sente não ouvida quando você está falando com alguém e a pessoa está olhando o celular, seu filho também sabe que você não está prestando atenção nele naquele momento. Então, para realmente, intencionalmente, escuta ele. Dá atenção para o que ele está falando, para o que ele está pensando. E o segundo ponto é, seja receptiva à visão dele e aos pensamentos e ideias dele. Não fica tentando refutar, nem fica tentando falar que ele está errado de pensar de uma determinada maneira ou se comportar de uma determinada maneira. Escuta ele, entende os sentimentos dele e você pode trabalhar ali com dicas. Tipo assim, filho, olha, nessa situação, tenta fazer isso para ver se você sente uma coisa diferente. Ou tenta, para mim funcionava quando eu fazia assim. Então tenta realmente ali ser uma troca e não uma relação de certo ou errado. E o segundo ponto, ainda dentro da conversa, é orientar seu filho sobre sexualidade, sobre, que a gente fala, né, orientação sexual. E o que é isso? É ensinar para as crianças como é que funciona o sexo, adentrar nesse mundo com elas? Não. É ensinar, claro que cada faixa etária vai estar ali preparado para uma determinada conversa. O ideal é que você pergunte, se o seu filho não é muito pequeno, né? Então vamos supor, você já tem um filho ali com 7 anos, mais de 7 anos, você pergunte para ele, filho, o que você sabe sobre sexo? Filho, o que você sabe sobre abuso? Você pode se surpreender com as respostas. Pode ser que ele já sabe muito mais do que você imaginava, ou não. Por que esse ponto de partida ele é importante? Para que você não vá além do conhecimento dele. Afinal, a gente não quer tornar esse assunto precoce para ele. Então, nós vamos até o conhecimento dele. Porém, o que todos eles, sem exceção, precisam saber, que existem partes do nosso corpo que são íntimas, que essas partes não podem ser vistas ou tocadas pelas pessoas.
E aí entra um pouco da nossa prática no nosso lar, né? Então, assim, se você tem o costume de mostrar as suas partes e eles também, tipo assim, dentro do ambiente ali de vocês de família, você precisa tornar claro para ele que isso não pode acontecer com outras pessoas. Eu falo, filho, olha, você vê a minha parte íntima porque nós estamos tomando banho juntos, mas eu sou a sua mãe. Nenhum outro adulto, fora a mamãe e papai, pode ver ou tocar a sua parte íntima. Qual é a sua parte íntima? Ah, essa aqui, mamãe. E a outra, você também pode falar para ele que todas as partes, por exemplo, que a gente cobre, até mesmo na praia, são consideradas íntimas. Então, para a mulher, seio, bumbum e vulva. Para os homens, bumbum, pênis. Outra parte que também não pode, que deve ser considerada íntima e não pode encostar em outras partes, é a boca. Então, essa conversa é muito importante com eles. Ela precisa ser revisitada, dependendo da idade deles, semanalmente. E vez ou outra, vindo da escola ou de algum evento que ele não estava com você, você deve perguntar: filho, como foi e tal? Teve alguma coisa que você não gostou? Alguém te tocou de um jeito que você não gostou? Alguém te falou alguma coisa que você não gostou? Tudo isso é muito importante para que a gente fique atenta e que ele saiba identificar. Além disso, existe um ponto crucial que vai conseguir fazer com que o seu filho consiga escapar de uma situação de abuso. E esse ponto é ensiná-lo como reagir neste momento. Então, o que é importante? É importante falar para ele que, caso alguém queira mostrar, pegar em alguma parte íntima dele, ou queira que ele pegue, ou mostrar para ele a parte íntima da pessoa, a atitude que ele deve ter é gritar muito alto, sair correndo, gritando muito alto. Eu já vi casos de relatos de pessoas que, mães contando, né, que deram essa instrução para o filho e o filho realmente conseguiu sair daquela situação. Então, tem a situação com o adulto, mas também tem a situação com outras crianças maiores. Infelizmente, as crianças hoje estão muito expostas à hipersexualidade. Muitas vezes têm acesso a conteúdos inapropriados e depois querem praticar com vulneráveis. É importante que essas conversas aconteçam regularmente com os nossos filhos e também ensaios de situações. Quando você fala assim, olha filho, se um dia você estiver fazendo xixi no banheiro da escola e algum menino vier mostrar para você a parte íntima dele ou mandar você pegar na parte íntima dele, o que você tem que fazer? E ele tem que saber te responder. Eu preciso sair gritando bem alto, correndo daquele lugar. E contar para um adulto, importante. Contar para um adulto que vai me proteger naquele momento, seja mamãe, seja papai, seja professora, diretora. E claro, gente, olha, eu sei que é um assunto polêmico, é controverso, tem pessoas que falam assim, não, eu deixo porque eu confio. Só deixe o seu filho com quem você realmente confia. Realmente confia. Você confiaria a vida dele a essa pessoa? Porque você está confiando a vida dele a essa pessoa. É sério e é mais comum do que a gente imagina. Em outros assuntos também relacionados à internet, celular na mão de criança é a porta aberta para ele estar vulnerável a pedófilos. A gente acha assim, não, ele fica perto de mim, não, eu tô atenta. Acontece de uma maneira que você não vê. Eu já vi relatos de meninos que acessaram o conteúdo inapropriado porque nos comentários do vídeo que ele estava assistindo, estava escrito assim, quando a sua mãe não estiver vendo, acesse esse site. Só isso. Só isso. O mundo está preparado para engolir os nossos filhos. E as portas da sexualidade são as que ele mais vai conseguir fazer estragos catastróficos. Vamos cuidar das nossas crianças, preveni-las contra todo e qualquer abusador. Tem um homem famoso na internet que está circulando bastante, dizendo assim, se você pode escolher uma regra, escolha não deixar nenhum eletrônico dentro do quarto. Dentro do quarto não é para ter celular, para ter tablet, não é para ter notebook. Os filhos que precisam acessar a internet precisam estar no âmbito familiar. E quais os sinais de alerta? O que a gente precisa estar assim ligado?
mudança de comportamento repentina, isolamento, a criança quer ficar mais sozinha, agressividade fora do normal, medo de certas pessoas, dificuldade para dormir, pesadelos repentinos, de repente começou a ter pesadelo direto, sexualização precoce, né? Você viu que a criança não tinha aquilo, de repente está fazendo atitudes mais sexualizadas, fica com a antena ligada. Algumas atitudes também vão, eu não sou extremista de te falar que, se você faz uma brincadeira de cosquinha e o filho pede para você parar e você não para, você está ensinando para ele que qualquer um pode quebrar os limites do corpo dele. Eu não gosto de ir para um lado muito extremo, porém nós devemos ter sempre intencionalidade em tudo que a gente faz com as nossas crianças. Então, eles pegam tudo, eles pescam tudo, eles estão ligados em tudo. Você acha que ele não está vendo, mas ele está vendo. Você acha que ele não está prestando atenção, mas ele está prestando atenção. Então, muito discernimento sobre o que eles acessam, o que eles veem, o que eles presenciam. Muito cuidado com a sua própria intimidade dentro da sua casa, que eles não tenham acesso a nada. E estimule muito eles a verbalizarem se eles não gostarem de alguma coisa. Sobre esse ponto do extremismo, né? Não sou extrema a ponto de achar isso, porém, eu não acho que nós devemos obrigá-los a ter contatos físicos que eles não queiram. Então, assim, geralmente a gente estimula o quê? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem educação, né? Chegar num lugar, cumprimentar as pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se for alguém íntimo, a vovó, o vovô, né? Você pode falar assim, dá um abraço no vovô, filho. Dá um abraço na vovó, dá um beijo. Aqui em casa pede bênção. Porém, se a criança estiver se recusando, assim, não quero, não obrigue. Não obrigue ele a fazer isso. Tá tudo bem, você não quer, tá tudo bem. Longe dali, você vai conversar com ela, vai entender o motivo dele não querer ter aquele contato, tá? Isso é importante. Agora, obrigado, né? Vai dar um beijo na vizinha, gente, por favor, né? Tenhamos bom senso com os nossos filhos. Mas as principais coisas que eu queria trazer aqui em relação a meninos é que na escola pode acontecer muito relacionado a crianças maiores com crianças menores. Na família, a mesma coisa. Primos mais velhos com primos mais novos. Pode acontecer também. E assim, não é dizendo que os mais velhos são maus, que eles são ruins. Provavelmente eles passaram por situações que levaram eles até aquele episódio. Ou acessaram, ou foi hipersexualização, ou sofreram algum abuso e agora estão reproduzindo. E nós precisamos estar vigilantes e alertas para que isso também não aconteça dentro da nossa casa. Agora eu preciso falar uma coisa importante para você. Quando você for abordar esse assunto, você não vai chegar para a criança com uma cara assim, filho, tem uma coisa muito triste para te falar. Existe uma coisa chamada abuso sexual. E as criancinhas, não vamos assustar as crianças, né? Então nós vamos ser normais. Como você ensina, olha filho, quando a gente come, a gente fecha a boca, nós não comemos de boca aberta, tudo bem? Tudo bem. Olha filho, existem partes do nosso corpo que são íntimas. Essas partes não podem ser tocadas nem vistas por ninguém. E nem nós podemos tocar nem ver as partes íntimas de ninguém. Existem adultos ou crianças mais velhas que podem querer fazer isso. E se isso acontecer, você precisa agir dessa maneira para você se proteger. Assim, se a criança vier te relatar alguma coisa, ou você perceber uma mudança muito forte no comportamento dela, e tá ali numa conversa para extrair alguma coisa, toma cuidado para não assustar a criança. Então imagina que aconteceu alguma coisa, aí a criança começou a relatar, a mãe já começa a chorar, eu não acredito que isso aconteceu, não sei o quê. A criança já interrompeu ali o que ela ia falar, engole tudo e ainda se sente muito mal porque tá fazendo a mamãe sofrer. Então, por mais difícil que seja, segura, em nome de Jesus, não vai acontecer com você, nem na sua casa, nem na sua família, mas é bom que você saiba. Precisa segurar a emoção nessa hora, continuar a conversa, deixar a criança entregar tudo o que ela tiver para entregar. Foi? E o que mais aconteceu? Entendi. Depois.
até ela ter entregue tudo. Aí você vai instruir, vai explicar, vai dizer que ela não merecia ter passado por aquilo, mas que o Papai do Céu vai cuidar dela, que você vai cuidar dela, que você vai tomar as medidas cabíveis e possíveis para que essa pessoa seja penalizada. Mas, mais uma vez, não vai acontecer em nome de Jesus. Mas conhecimento é muito importante. E é muito importante que a gente saiba disso. Inclusive, se você tem crianças no seu convívio ali, mesmo que não sejam seus filhos, são sobrinhos, são priminhos, que você sente que eles não têm essa instrução boa, você pode sim trabalhar com outras crianças que não são sua esses passos de prevenção. Isso realmente, essa ação simples, previne a vida de muitas crianças. Gente, eu preciso relatar outra coisa aqui com vocês importante. Eu vi um depoimento essa semana de um menino que foi pegar o elevador do prédio sozinho. Às vezes a gente se confia tanto porque tá em condomínio. Ah, não, aqui dentro nada acontece. Condomínio tem todo tipo de gente, todo tipo de morador. Você não sabe quem mora no seu lado, no andar de cima, no andar de baixo. Então aconteceu e a criança foi violentada. Demorou para contar. Tenha prudência. A palavra diz para sermos simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Neste caso, nós estamos falando de prevenção. Prevenir. O velho ditado, prevenir é melhor do que remediar. Então, nós estamos trabalhando ali com os nossos filhos para que eles saibam como reagir, saibam o que é aceitável e o que não é aceitável, mas o nosso papel também é dificultar ao máximo que isso aconteça. Por último, eu quero reforçar o canal de comunicação entre vocês. Você também pode compartilhar com seu filho o seu dia, os seus momentos, né? O que você passou, o que te deixou feliz naquele dia, o que te deixou triste. Isso vai reforçar o canal de comunicação de mão dupla entre vocês. E ele vai sempre se sentir seguro a te contar tudo o que passa com ele. Inclusive, você pode reforçar frases para ele como: filho, sempre que alguém te deixar desconfortável, sempre que você não gostar de uma pessoa, você pode me contar. Filho, eu sempre vou querer saber o que acontece na sua vida. Filho, eu tô aqui para te ouvir, para te defender. Eu sempre vou te defender, não se preocupa. Tudo isso vai reforçar esses laços para que ele sinta confiança de estar sempre aberto a você. E lembre-se, de vez em quando, volta nos ensinamentos, reforça. Educação é repetição, certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido valioso para você. Compartilha com outras mães, esse é um assunto muito sério. E nós, com esses pequenos passos, podemos salvar muitas crianças de serem abusadas. Se você gostou, dá o seu like, se inscreve e olha, ativa o sininho porque toda quinta e todo sábado tem vídeo novo por aqui. E eu tenho certeza que todos eles vão abençoar a sua vida. Eu não posso encerrar esse vídeo sem te dizer, acima de tudo, ore pelo seu filho. Revista a vida dele de oração, de cobertura espiritual, de proteção divina vinda dos céus. O Senhor é quem guarda. A palavra diz que se ele não guardar, em vão vigiam os guardas. Então, os nossos filhos pertencem ao Senhor. É Ele quem cuida deles acima de qualquer coisa. E essas atitudes vão ainda nos ajudar nessa trajetória, tá bom? Um beijo e até a próxima.